Bom dia a todos. Convocações. Eu estava indo para São Paulo trabalhar, fazer uma reunião, e aí eu ouvi a voz do telefone assim, tocou e falou: olha, eu tô vendo aqui, o Tite falou que convocou Daniel Fusato para ser um dos goleiros da seleção principal. Goleiros. E eu sempre sonhava com esse momento, sempre trabalhava dia após dia para que quando chegasse a oportunidade eu estivesse preparado. Daniel Fusato, Roma. Fiquei assim atordoado, né, para tomar cuidado aqui, não me distrair no trânsito, né? Ele já gostava de jogar no gol, ele já tinha assim aquela dedicação, aquela atitude que o menino da posição precisa. Eu vi que precisava de alguma coisa a mais, e esse a mais ali teria que ser com alguém que fosse um especialista da área. Eu me lembro muito bem que quando o Fábio disse que tinha essa escolinha aqui, meus pais vieram comigo, não tinha ninguém, a escolinha estava fechada, mas mesmo assim eu lembro que eu entrei pelo portão, tinha um gol enorme, acho que até hoje é aquele gol. E eu falei, o que eu vou fazer dentro desse gol, né? Porque era muito grande. Mas ali eu já comecei a gostar, já queria vir no primeiro dia, né? E foi ali que começou. Eu tenho essa relação muito de gratidão com o esporte. O esporte me tirou de casa com 13 anos de idade. O esporte me ajudou na minha formação pessoal, no meu caráter. E aí nasceu o desejo no meu coração de criar algo que pudesse ajudar pessoas. Principalmente garotos que jamais teriam condição e oportunidade de desempenhar um papel de goleiro, sabendo da dificuldade da posição na qual eu me tornei especialista para ensinar. Eu disse, vou criar um projeto chamado Escola de Goleiros e eu vou fazer isso gratuitamente. E aí nasce no papel esse projeto. Ele chegou dizendo que ele tinha um sonho de montar uma escola de goleiro, porque isso não existia, era algo inédito, eu nunca tinha ouvido falar numa escola específica para formação de goleiros. Uma escola de goleiros é tão inusitado quanto corajoso, porque na minha cabeça, vai faltar aluno. Quantos meninos vão topar ir lá para uma escola para ser goleiro? O papo era o seguinte, grande sacada, mas será que vai dar certo? Eu achei uma loucura, assim, um negócio completamente desmedido, porque, falei, escola de goleiros, goleiro é o cara que não sabe jogar futebol. Os mais habilidosos vão no meio, quem sabe fazer gol vai no ataque, os menos habilidosos lá atrás como zagueiros, e aquele que não sabe jogar vai pro gol. O goleiro sempre foi o chamado patinho feio do negócio. A grande frustração foi que ninguém acreditou. E as pessoas, não, eu não vejo futuro para esse projeto. Quem vai querer ser goleiro? Quem vai querer ir nessas aulas de goleiro, nesses treinos de goleiro que você vai dar? Então você imagina só, vem um cara com um projeto, um sonho maluco de fazer uma escola de futebol quando os garotos gostariam de ser atacantes, de ser Romário, de ser Ronaldo, o fenômeno. Então, uma coisa que estava a chama tão acesa, né, veio um balde de água gelada e aí essa frustração faz meu projeto ir para a gaveta. O futebol evolui e o que mais evoluiu de fato foi a posição do goleiro.
de uma forma até antagônica, porque o goleiro é o jogador mais importante do futebol. Porque você tem o cara que faz o gol, mas tem que ter o cara que não toma gol. Tinha um ditado antigamente que goleiro é uma posição tão ruim que aonde ele joga nem grama nasce. Hoje já há uma outra frase que diz que goleiro não é posição, é cargo de confiança. Eu acho que hoje a escola brasileira ela está entre as 3 ou 4 melhores do mundo. Antes nós nem ouvíamos falar, né? E sempre na Europa era considerada as maiores escolas. Depois que começamos a exportar alguns goleiros para fora, o pessoal começou a ver de uma forma diferente. O goleiro nessa época, início dos anos 2000, começou a fazer a diferença. A importância que os clubes e os técnicos voltaram para o goleiro chamou a minha atenção. Porque os goleiros já interferiam positivamente nos resultados. Porque os treinadores começaram a descobrir que ele era um elemento com mais importância do que apenas defender a bola. Nessa época, já surgiram os ídolos goleiros. Hoje, o goleiro ocupa uma outra posição no cenário esportivo mundial. E cada vez mais as pessoas percebem a importância da figura dele dentro da equipe. Porque não é somente defender a bola ou iniciar o jogo, saber fazer lançamentos, mas é a sua liderança, o seu comando sobre a defesa. É uma espécie até de um segundo treinador dentro do campo. Em 2005, a chama reacende. Começaram as primeiras reuniões para montar um plano de ação para desenvolvimento desse projeto. Eu sentei com o Wander primeiramente para entender realmente como ele via a possibilidade de implantar uma escola específica de uma posição de um jogador de futebol, que é o goleiro. Enfim, eu tive a oportunidade de tirar o meu projeto do papel e colocar em prática. E assim mesmo, eu sou um cara otimista por natureza. E mesmo assim, eu ainda cheguei a pensar. Falei, isso vai nascer e vai morrer daqui 1 ano, 2 anos. Ele não vai conseguir tocar essa escola de goleiros. A primeira conversa com o Anderson também foi frustrante. Porque ele diz, será? Uma escola só de goleiro? Mas é uma posição só. Quantos alunos nós vamos ter? Talvez nós vamos ter 8 alunos, 5 alunos. Eu disse, não, Anderson, o projeto é para atingir muita gente. Nós queremos muita gente nesse projeto. Muita gente pode ser beneficiada. Ainda tive essa luta, né? Esse desafio de convencer as pessoas que era possível realizar esse projeto e ter um número significativo, né, de alunos dentro da escola. Tudo é gostoso, que será que vai dar certo? Ninguém acredita no primeiro momento. Pô, escola de goleiro. E é claro, a apreensão foi muito grande. No dia 7 de novembro, uma segunda-feira, acordo às 7 da manhã, uma tempestade caindo, muita água. E eu disse, não é possível. Como é que nós vamos inaugurar a escola de goleiros com essa água toda caindo? Quem vai sair de casa com essa chuva toda? Até chegar o Anderson e o Fioc, olha, não vai dar para fazer nada no campo. Não tem condição, o campo tá alagado. E ele disse, então vamos colocar quem chegar no ginásio de esportes, no ginásio principal. E as pessoas começaram a chegar, em meio à chuva, toda aquela adversidade, né? As pessoas começaram a entrar. E elas foram avisadas que não ia ser mais no campo, que ia ser no ginásio de esportes. E de repente, a hora que eu olhei o ginásio, estava cheio de criança. E isso aconteceu no período da manhã, já no período da tarde o sol raiou e nós fizemos 2 lançamentos. Para a turma da manhã, os garotos que estudavam à tarde, e para a turma da tarde, os garotos que estudavam de manhã. E aí fechamos o dia com cerca de 90 inscrições. Veio a sensação de missão cumprida. Vieram muitas crianças e em pouquíssimo tempo a escola já estava quase que não tendo condições de atender o número de crianças que estavam procurando. Nós viemos, participamos do lançamento e tal, e eu mandava material. Devido à performance dele como profissional, né, como treinador de goleiros, ele sempre foi empenhado, então eu acreditava. A loucura não era tanta. Nós tínhamos garotos que queriam praticar, queriam ser goleiros, queriam buscar um sonho. Em 2008, o Fábio Matias, que já tinha trabalhado comigo, me ligou dizendo,
Wander, tem um jovem que surgiu aqui e eu vi algo diferente nele. Eu vou mandar para você. E a referência sempre para mim em relação a treinamento de goleiro foi o Wander, sempre foi. E aí, a partir daquele momento, eu lembro que eu peguei o telefone, liguei pro Wander, falei, Wander, eu acho que eu tenho um talento aqui, eu gostaria de indicar. Eu vou conversar com a mãe dele e vou falar para ela e passar o contato teu, para que ela entre em contato e leve o Daniel até vocês. Dias depois, chega a mãe e um garoto chamado Daniel Fusato. Então ele sempre estudou no período da manhã, então quando chegou na hora do almoço, ele já sabia que a gente viria para a Americana. Ele estava muito eufórico, muito feliz, porque ele sabia que ele ia treinar e ele ia fazer exatamente o que ele mais gostava, que era treinar no gol. Daniel chegou, foi inserido no contexto todo da programação da escola, juntamente com os outros alunos, e 2 semanas após, Daniel já treinando, né? Eu chamei os preparadores que estavam conosco e disse, esse garoto é diferente. O nível de concentração que ele exercia para as atividades eram de se admirar. E isso me chamou muito a atenção. Então as situações eram propostas, os desafios eram propostos dentro do treinamento e o Daniel realizava com grande desenvoltura. Isso chamou a minha atenção e também chamou a atenção dos outros preparadores que estavam conosco. O Daniel, quando ele voltava da escola, eu tenho um quintal grande e ele ia lá, ele nem almoçava primeiro. Ele falava, não, vou jogar um pouco a bola. No muro, ele defendia, às vezes me chamava para chutar também. Então ele sempre treinou, tanto em casa, no clube, que ele ia muito. Eu cresci numa casa que do lado tinha um clube. E para mim era muito fácil, porque meus pais conseguiam me deixar, era 5 minutos, e eu cresci jogando bola lá. Nos campeonatos que tinha, tanto no clube como na escola, ele participava, ele escolhia a posição de goleiro e ele levava sempre muito a sério. Todo mundo queria ele como goleiro, né? Porque ele fazia diferença já. Depois de um certo tempo, nós chamamos e comentamos. Olha, temos que investir nesse jovem, temos que investir no Daniel Fusato. Não deixe ele perder treino, vamos ver o quanto esse garoto vai evoluir. Ele tem qualidades específicas para ser um grande goleiro. Eu lembro que os dias que eu mais gostava era quando chovia muito. Eu tenho muito fresco na memória, um dia que eu saí da escola, eu vim dormindo, tava chovendo muito, minha mãe me acordou no banco de trás e falou assim... Acordei baixinho assim, porque achei que ele ia querer voltar até pra casa. Falei, Daniel, tá chovendo. Falei, vamos voltar? Aí ele tava até babando, porque ele tava dormindo pesado. Ele limpou assim a boca e falou assim, você tá de brincadeira, né, mãe? É claro que eu vou treinar, eu falei pra ela. Pra mim era muito gostoso, né, que aqui ficava cheio de lama, cheio de barro, então era muito gostoso treinar debaixo de chuva, né, era como se lavasse a alma, né. E uma das características que o preparador de goleiros tem que observar no jovem é a sua capacidade de evolução com o decorrer do tempo. E a cada trabalho proposto, o Daniel teve uma capacidade de evolução acima da média. E durante esse período que ele ficou conosco, ele teve tanta evolução que já estava praticamente preparado, além do normal, para enfrentar essas avaliações dos clubes. E foi o que aconteceu. Daniel saiu para vivenciar situações que ele pudesse ser avaliados por clubes profissionais. E aí, quando ele tinha lá seus 12 anos e meio, um pouco antes, o Palmeiras procurou goleiros nascidos em 97, né, aqui na nossa região. O Wander falou, olha, tem um aqui com bastante potencial, né, e tá meio novo ainda, tá começando, né. Aí o Palmeiras falou, não tem problema, se você vê potencial nele e ele tá novo, a gente completa a formação dele aqui, né. Fui eu mesmo que levei. Eu vi ele treinar de longe, assim, né, sendo avaliado. Acabou o treino, trouxe de volta, aí não tinha nenhuma resposta, né? Aí passaram-se, 2 semanas, ele começou a ficar ansioso. Falou, pai, me arruma outros times para eu fazer teste, porque acho que não deu certo no Palmeiras. Ele era magrinho, ele era baixinho, né? Isso não chamou atenção.
mas o brilho no olho do Daniel, né, chamou muita atenção. O Danilo, que foi a pessoa na época que treinava o Sub-15, né, ligou em casa mesmo e falou assim, por que não trouxe mais um menino, né? Eu falei, não sabia que era para levar. Não, traz ele de novo aqui tal dia. Eu fui lá, levei de novo ele passou por mais um dia de avaliação e no final do dia, assim, no alambrado, assim, a gente conversando, o Danilo falou, ele está aprovado, agora tem que trazer 3 vezes por semana. Eu falei, como que eu vou trazer ele 3 vezes por semana para São Paulo, morando a 140 quilômetros de distância, né? Minha família é uma família de palmeirense, e então eu, estando ali, era a minha maior realização. Se talvez as coisas não andassem como andou, acho que se terminasse ali eu já teria realizado o meu sonho. De estar num clube grande, de poder vivenciar toda aquela estrutura, indo para São Paulo tão cedo, acho que ali eu poderia terminar tudo, né? E já seria um menino feliz. No começo, naquela época, o Palmeiras só tinha o Sub-15, né? Então, dos 12 aos 13 anos, só tinha, assim, amistosos. Então, foi um período de preparação, né? Aí, por volta dos 14 anos, o Palmeiras disse que ele tinha sido aprovado durante todo esse período, que precisava mudar para São Paulo e alojar, né? Então, ele teve que, naquela semana, já mudar para São Paulo. A gente matriculou ele numa escola e ele começou a morar no alojamento, junto com outras 50 meninos, né? Sub-15 e Sub-17 juntos ali. É muito difícil conseguir um lugar no futebol. Quantos meninos que conseguem, as pessoas falavam. Mas o brilho no olhar do Daniel, ele dizia outra coisa. Que ele ia enfrentar, ele ia conseguir. Todo santo dia eu enfrentava como se fosse o meu último treino, minha última oportunidade. E eu acho que foi assim que eu construí até hoje minha carreira. Eu tinha um contato muito próximo com o Marco e com a Marília, né? Eu saí do interior e fui para uma cidade grande. E a gente entende como é que funciona esse processo. E com o Daniel não foi diferente, né? A dificuldade de um pai e uma mãe deixar o filho nas mãos de pessoas que começaram ali, né, na vida dele. Então a confiança que os pais dele depositaram na gente, né? Isso foi importante no início do processo. Por parte do campo, eu acho que eu não tenho o que reclamar. Mas a parte da saudade no início foi muito forte. Eu lembro muito bem um dia que eu estava no intervalo da escola, liguei para minha mãe dizendo que eu não aguentava mais, né? Coisa que um filho fazer, ligar para uma mãe assim, acho que é muito duro, né? Nós íamos em todos os jogos. E o que mais chamava atenção, obviamente, que ele fazia as defesas importantes, mas de que ele era líder, né, do time. Então, tinha uma área lá de assistência social e psicólogas, assim, muito boas no Palmeiras, né? A responsável por essa área chamou a gente lá e falou, olha, é difícil a gente falar isso e a gente nunca fala, né? Mas ele tem uma característica muito forte que a gente tem que tomar conta aqui, que é a liderança e a influência dele, né, no grupo. O Daniel sempre foi muito líder, ele sempre teve uma voz de comando muito forte dentro do vestiário. E isso foi uma característica muito boa, muito positiva, que todos os treinadores queriam ele como capitão justamente por isso. Quando ele começou a atuar no Sub-15 até o Sub-20, sempre muito presente, sempre muito atento aos detalhes de vestiário, né? E chamando os jogadores, né, atentos, sempre valorizando a camisa. Olha a camisa que vocês estão vestindo. Isso foi uma característica dele. Nessa época ele já estava começando a se destacar, mas ele ainda não era titular. Teve uma Copa do Brasil, foram 7 ou 8 jogos, ele se destacou bastante, pegou muitos pênaltis, pegou o pênalti do título, né? O Palmeiras nunca tinha ganho essa Copa do Brasil Sub-15 naquela época, então foi bastante importante, foi destaque, né, o melhor goleiro da competição. E aí ele passou a ser titular, Sub-15, Sub-17, Sub-20 e começou a se destacar, né? Aos 17 para 18 anos começou a treinar com o time profissional. A gente soube que ele estava na lista da seleção brasileira, né? Mas ele Sub-17, mas ele se machucou e não foi convocado. Aí as convocações vieram no Sub-20, foram muitas convocações. Bom dia a todos. Convocações. Goleiros, Alisson, Liverpool. Daniel Fusato, Roma. Ederson, Manchester City. Nosso trabalho, ele se reflete no goleiro. E quando a gente vê, né, um atleta com todas as capacidades
sendo desenvolvidas e chegando num patamar a nível nacional, de seleção brasileira, pô, isso é gratificante demais, né? E eu lembro que a minha primeira chamada foi no Sub-17, que seriam as preparações pro Sul-Americano, e eu sempre sonhava com esse momento, sempre trabalhava dia após dia para que quando chegasse a oportunidade eu estivesse preparado. Foi algo assim fantástico, né? Até a gente estava em férias, né? E no café da manhã ele recebeu um telefonema que ele tinha sido convocado para a seleção sub-20. Então foi assim, nós ficamos passados, né? E ele, entre aspas, acabou o dia, né? Acabou as férias, no sentido de tanta emoção que foi, né? Aí você começa a perceber que aquele sonho começa a se realizar, né? Porque não é fácil você se tornar um jogador profissional, assim, muitos querem, né? Mas é uma peneira e uma seleção natural, um funil, né? Como o pessoal diz, muito forte. Também depois ele participou da preparação da seleção olímpica, que foi campeã. Então ele foi junto com o Praz, mais o goleiro do Atlético, né? E ali tinha Neymar, tinha muitos jogadores já consagrados. Ele ficou ali cerca de quase 30 dias, né, com esse grupo na Granja Comari. É uma alegria assim tremenda, porque os amigos falam: nossa, um dia a gente vai ver o Daniel na seleção brasileira. Mas aí quando surgiu e apareceu o nome dele, é fantástico. É algo assim surreal. Você fala assim, meu Deus, está acontecendo tudo isso? É ele, né? Foi um momento de muita alegria, realização de um sonho, né? Tive esse privilégio de poder ter uma sequência lá dentro. Toda a evolução do Daniel Fusato a gente pôde acompanhar de perto. A sua formação na base do Palmeiras, o crescimento que ele ia tendo a cada ano que se passasse, o destaque. Então a gente acompanhou de perto, até porque o Daniel, sempre em período de férias, volta para a escola com gratidão, porque foi o lugar onde deu a base para ele, né? E essa gratidão é muito bacana, porque a gente passa a admirar cada vez mais e, é claro, sem dúvida, era uma honra para nós ter participado e contribuído para que isso também acontecesse. A maior conquista, né, é você ver uma convocação de seleção brasileira e olhar lá o Tite falando para o mundo inteiro, goleiros, até chegar Daniel Fusato. Isso traz uma sensação assim fantástica para mim particularmente e também para toda a equipe Escola de Goleiros que participou desse processo todo. E a partir do momento que ele vai para uma seleção brasileira, ele passa a ser conhecido no cenário nacional. E a partir daí o espaço dele no Palmeiras começa a ficar pequeno para ele, que ele já começa a abrir, né, horizontes no Brasil todo. E as pessoas começam a conhecer, né? Isso para o atleta é gratificante, para nós muito mais, porque para nós também, né, para o treinador de goleiro também é importante. Você ter um atleta que vá bem, né, que chegue numa seleção brasileira, né, e que desempenhe bem, né, tanto no clube quanto na seleção brasileira. Mas ali no Palmeiras já tinha o Praz, o Jailson e o Everton, que tinha acabado de chegar. 3 goleiros de primeira linha, né? E nesse momento, então, a perspectiva, né, para ele não estava muito boa. E alguns clubes lá fora se interessaram. Aí quando veio a proposta da Roma, foi uma proposta boa, né? E só que assim, né, teve que pegar tudo e em uma semana ir para Roma. Eu falava, nossa, mas ele vai sozinho? Será que alguém vai acompanhá-lo? Eu no começo não tinha muita noção do que estava acontecendo na minha vida, né? Depois, quando devagarzinho a gente vai se acostumando. E quando teve essa oportunidade dele sair, ele me ligou, falou, pô, tem essa situação. Falei, cara, não pense 2 vezes. Não pense 2 vezes. É uma oportunidade. Você cumpriu o teu processo dentro do Palmeiras. Não fechou portas, você deixou portas abertas. Né? E segue o teu caminho. Segue a tua história. E vê-lo chegar no aeroporto e toda aquela recepção, é só choro. Choro de alegria. Antes de eu chegar, meus empresários já me avisaram e falaram que era uma cidade muito intensa, que se fala de futebol 24 horas por dia. E eu consegui sentir isso logo na chegada do aeroporto, porque um menino como eu, com 21 anos, eu cheguei e tinha mais de 10 jornalistas, muitas câmeras. Foi uma experiência muito legal, realmente, uma coisa que eu não esperava. E a partir dali eu comecei a perceber naquilo que estava acontecendo. A ida
do Daniel Fusato, com 22 anos, sendo contratado por um grande clube europeu, o Roma, nos trouxe assim uma alegria gigantesca. E é claro que agregou mais ainda para o projeto, porque hoje o Daniel, apesar da pouca idade, ele é fonte de inspiração para os jovens que estão sentados lá. Todas as vezes que ele visitou esse ano a escola, ele disse: um dia eu sentei aí no lugar de vocês. E o brilho nos olhos dos jovens atuais é gigantesco, de poder acreditar que um dia um jovem garoto sonhou e consegue transformar o sonho em realidade, em chegar num grande clube europeu, em chegar na seleção brasileira e buscar os seus objetivos maiores. Isso para a escola tem uma importância gigantesca na vida da escola e na vida dos jovens atuais. Hoje o esporte é totalmente diferente. Ele não é só um espaço de realização de um sonho, mas sim um espaço de realização profissional. Se torna diferente, são dois rumos diferentes. Eu pensava na alegria, no prazer de estar jogando e de repente aconteceu de estar realmente jogando de maneira profissional. Hoje se almeja muito isso. Então eu acho que esse diferencial nos moldes que é a escola de goleiro, né, é um espaço onde proporciona essa oportunidade para qualquer um que tem vontade. Ele vai ser um acontecimento natural. Na verdade, é aquele lance que você vê o menino lá, você fala assim, pô, será que vai dar certo? Porque tem os caras que se perdem, né? Tem o pessoal que vem no juvenil, arrebenta nos juniores e não chega no profissional, né? Ali, poucas pessoas vão seguir o rumo de goleiro, mas pelo menos a pessoa se direciona a ser alguém na vida. E para a cidade em si, é um exemplo, né? Até porque o espaço que a gente usou lá era um espaço abandonado, de consumo de drogas, né? E o intuito do projeto foi sempre ajudar pessoas, né? Meninos, né, de rua ali, tirar o menino da rua, vamos dizer assim, né? E esse objetivo tá sendo atendido. O primeiro objetivo do esporte é social, é formar o cidadão para a vida, não é formar o atleta. O atleta é uma consequência. É claro que é impossível você afirmar, olha, esse garoto vai ser goleiro. Por quê? Tem uma longa trajetória para ser percorrida. Há indícios de características, de performance no desenvolvimento do trabalho que te faz colocar algumas posições. Olha, esse garoto tem chance e nós podemos investir nele. O primeiro passo, é claro, é identificar o potencial e depois lapidar esse potencial ao longo do trabalho. Então, os talentos que ali vão surgir vão se tornar atletas e eles vão servir como espelho para novas crianças procurarem, porque a criança realmente procura o esporte porque ela quer ser um atleta. Cheguei em 2005 por uma indicação do meu pai e acabou levando eu no Wander, né? Ele começou a ver que eu estava me interessando também, né? E acabei tendo um pedido dele pro Rio Branco. Ele me subiu pro profissional ainda no Rio Branco e de lá pra cá dei sequência na carreira. É muito, muito gratificante olhar pra trás e ver que não só eu, como outros goleiros também conseguiram chegar nesse nível, nesse patamar. É algo que realmente é muito marcante e gratificante. Então, jogar futsal. Aí eu tive o convite pra jogar aqui no Rio Branco de Americana, começar no campo. Aí o meu treinador na época, o Gilson, ele que me trouxe. Eu fui a primeira menina aqui na escola. Nunca teve diferença, né? Tipo, ser menina com menino. O meu primeiro campeonato paulista eu joguei, tinha 16 anos. E naquele mesmo ano eu já tive minha primeira convocação para a seleção, sub-17. Poxa, eu tenho muito orgulho de ter aberto esse espaço. Aí eu fico muito feliz. Toda vez que eu venho visitar a escola, eu vejo alguma menina Nossa, eu fico muito feliz, porque tem que ter essa continuidade. É importante para o desenvolvimento da nossa modalidade. Eu vi uma reportagem da escola e me chamou a atenção, eu estava com 16 para 17 anos e falei, quero conhecer essa escola. Ainda buscava o sonho de ser goleiro, né? O Wander me liga e falou, Vinícius, gostaria que você viesse com a gente aqui como professor, né? Como estagiário para poder iniciar na formação. Eu não pensei duas vezes, que era uma coisa que eu já queria. E aí em 2014 eu migro como professor da Camisa 1, né? E aí inicio uma nova etapa de novo, novamente na Camisa 1, para agora como um preparador de goleiros. Foi todo o meu início nessa profissão. Tudo que eu aprendi foi naquele lugar, foi nesse projeto que eu pude iniciar minha profissão, iniciar o sonho que eu buscava. Só tenho a agradecer por toda a base de conhecimento que eu pude ter, experiências e vivências e pessoas que eu conheci
dentro da escola de goleiros também. Mas eu lembro assim de um dia que foi muito bacana, que teve uma disputa, né, do melhor goleiro por faixa etária, né? E a gente como pai e mãe tava lá torcendo, né? E ele não conseguiu, né, ser o melhor naquele dia lá, né? Então teve outros que defenderam vários pênaltis e tal, né? Mas para você ver como é importante o trabalho da escola, né? Que ela mantém os meninos motivados, né? E ele continuou, né? E a gente continuou torcendo. Uma coisa que a minha família preza muito, sempre foi muito ter o respeito, né? E isso foi uma coisa que a gente encontrou aqui na escolinha de goleiro. Eu sempre senti esse ambiente de família aqui dentro. Eu acho que para uma criança é importantíssimo. E aqui ensina não a ser um atleta, mas ser uma pessoa do bem, uma pessoa de caráter. É uma pessoa que respeita o próximo. E isso é uma coisa que eu levo comigo na minha carreira. Independente do que aconteça dentro de campo, eu acho que esses valores da vida vêm antes de tudo. É uma base que eu encontrei aqui na escolinha de goleiro e que eu levo comigo para a minha vida. É muito bom porque você vê que ele começou na escola de goleiros camisa 1 e agora ele chegou na seleção. Então já é um exemplo só de ter começado na escola de goleiro. Eu conheci a escola de goleiros através de relatos de amigos que tinham filhos lá na escola. Aí como eu via que eu tinha um filho que era muito sedentário, muito voltado para jogo, muito dentro de casa, e eu perguntei para ele se ele gostava de futebol. Acho que ele vendo que eu era goleiro, falou: pai, eu tenho vontade de ser goleiro. Foi um sonho do meu pai mesmo. Ele sempre me incentivou a praticar algum esporte e não era da minha natureza, sabe, praticar nenhum esporte. Eu era uma criança que gostava mais de ficar em casa. Nas primeiras aulas eu encontrei um lugar muito rígido. E o que é muito bom, na verdade, porque ensina... Eles passam certos ensinamentos que as outras escolas não passam. Por exemplo, postura, que é muito importante para um goleiro. São alguns dos ensinamentos que eles ensinam de como ser um homem mesmo, não só de ser um goleiro. Então, você ter um lugar onde todos buscam o mesmo interesse, você ter um lugar onde todos estão lá pelo motivo certo e todos estão tentando melhorar, foi muito importante para mim. Antes eu só assistia desenho, videogame, celular, não sabe, só ficava deitado na cama, assim, sem fazer nada. Eu comecei a treinar, daí o Vander achou que eu tava bom. Daí eu fui jogar Paulista pelo Rio Branco. Daí, quando a Red Bull mandou mensagem, eu tava desconfiado, eu não queria ir, não, porque eu tava com medo, é longe. Daí o Vander veio e falou assim comigo: felicidade, não é todos os garotos que têm essa oportunidade. Daí, esse ano eu vou disputar o Paulista pelo Red Bull. O meu filho, antes da escola, era totalmente sedentário, era do computador para a televisão, para o celular e não saía disso. Aí eu conversei com meu pai e falei: pai, eu não quero jogar futebol, mas não quero ser na linha, eu queria ser goleiro, desde o começo. Na escola eu era bem ruim, porque eu não participava da aula e não conversava. Em casa também, mesma coisa, eu não conversava com ninguém, ficava na minha quieto. Não, mas é fundamental você ter um preparo desde cedo para a garotada, né? Porque hoje o goleiro não é só aquele atleta que defende o gol, ele participa também do jogo do time, da construção do jogo, né? E eu acho que fundamental também é inserir o esporte na vida da garotada, né? Porque eu tenho certeza que o esporte transforma as pessoas e faz o cidadão melhor, né? Você vai conhecer valores, respeitar o próximo, respeitar o companheiro, ter regras, né? Então, sem dúvida que acrescenta muito no crescimento, na formação do caráter das crianças. Esses dias eu fui lá, teve um torneio, né? E a gente acompanhou lá toda a disputa e entregou os prêmios para os meninos, né? E o Vander pediu para eu falar, né? Então eu lembrei daquele dia que teve o treino, a disputa dos pênaltis, e que ele não conseguiu ser o melhor. Mas eu pude passar uma mensagem ali para os meninos, né? Para que aqueles que não tivessem conseguido, né, se destacar naquele momento, que continuassem trabalhando, né? Porque o Daniel foi um exemplo, né? Que muitas vezes ali ele não conseguiu ser o melhor, mas ele continuou trabalhando e conseguiu realizar o sonho dele. Eu conversando com alguns empresários lá de fora, eles chegaram a falar assim, ó, o nosso mercado agora, o nosso foco é o goleiro brasileiro. Eu disse, é mesmo, é assim, antigamente era o camisa 10, né? Eu disse, não, o futuro é encontrar jovens goleiros brasileiros e realmente isso tem chamado muita atenção. E isso aí é muito fruto do trabalho de vocês, né? Porque tu pegar um guri jovem, que começa do zero, passar tudo aquilo para ele, uma boa técnica,
uma boa colocação, uma boa pegada, pô, você não tem dúvida que no tempo ele vai ter essa oportunidade. Como o Daniel, aí de repente tu tá começando um projeto aqui, tu diz, pô, tô distante, mas não é distante, o mundo ele tá muito próximo uma coisa da outra, então é acreditar, trabalhar. Eu me sinto assim, partícipe, né, dessa história, porque estava lá no começo, estava na origem da escola de futebol do Vander. Parabéns ao Vander Batistella. Me lembro uma vez que ele me ligou e falou: Batista, estou pensando em montar uma escola de goleiros aqui e tal. Se eu montar aqui, eu gostaria que você comparecesse para fazer a cobertura. A escola de goleiros foi implantada em 2005, né? Nós estamos completando 3 anos. As aulas são gratuitas e podem participar garotos nascidos a partir de 7 anos, de 7 a 18 anos. Então o garoto pode vir, fazer a sua matrícula, né, de Americana e região e participar das aulas inteiramente grátis, em 2 períodos, né? Manhã e tarde. Então, ver o sucesso da escola neste momento é algo que realmente me toca muito forte, me emociona mesmo, porque vi o começo, vi a luta, vi a trajetória, a dificuldade, os problemas todos que foram encontrados. Muita gente olha hoje e vê o sucesso e acha que isso aconteceu ao acaso. Quando a pessoa observa o sucesso, ela está vendo só a ponta do iceberg. Tudo que de difícil foi está lá embaixo. Os obstáculos, os problemas financeiros, as dificuldades, até aqueles que viraram as costas, né, e não acreditaram no projeto, acharam que aquilo não ia virar nada, que era um sonho de louco, um sonho de maluco. Aqui, se surgir algum profissional, tudo bem, mas o principal objetivo é formar o caráter. Tirar os garotos justamente das ruas, e colocar uma expectativa de vida dentro da mente desse garoto. Vocês não entenderam ainda. O negócio é um pouco maior do que todo mundo está imaginando. É uma escola de goleiros. Isso vai virar gigantesco, porque começou com uma lenda. A profissão de preparador de goleiros, né? E ela foi aperfeiçoada pelo Vander Batistella, entendeu? Que criou uma escola. E vai criar muitas outras escolas. Não, uma loucura que passou a linhinha, virou uma genialidade. Mas a gente sabe que depois de uma certa idade, né, ou para sempre assim, é sempre importante ter bons mentores, né, na vida das pessoas, né? Mas nessa faixa etária aí, né, dos 10 aos 12, 13 anos, realmente a escola de goleiros aqui de Americana e o Vander e a equipe foram muito importantes, né? Tanto que até depois, né, o Daniel sempre volta, gosta de ir lá, gosta de conversar, sempre lembra do Vander, né? Eu até trouxe uma chuteira pro Vander agora, que eu fui lá pra Roma e falou, leva lá pro Vander, né? O Vander, ele é um cara que eu me espelho até hoje. Ele é uma pessoa muito intensa, uma pessoa que corre atrás, não mede esforços, né, para fazerem as coisas acontecerem. E eu acho que ele tem que ser o exemplo para todo mundo nesse aspecto. Quem não sonha, quem não tem um pouco de louco, não vai sair da zona de conforto. Então, e só saindo da zona de conforto é que você realmente consegue criar e consegue realizar os sonhos que no momento parece loucura, parece inviável, mas indo à luta e acreditando, é possível. O Daniel tá aqui porque ele teve muita garra. E a grande virtude do Daniel é a perseverança, a persistência. Ele nunca desistiu. E se vocês pensarem que ele chegou no Palmeiras e já foi titular de cara, foi titular, Daniel? Não, fiquei 3 anos no banco antes de ser titular. Quantos anos? 3. Ficou 3 anos no banco, na reserva, mas ele jamais desistiu. Ele perseverou, ele buscou, ele treinou pra caraca. Por isso que depois ele foi titular, serviu seleção brasileira de base, foi campeão paulista pelo Palmeiras, foi campeão brasileiro no profissional, Copa do Brasil, e foi vendido para Roma com 20 anos de idade. E hoje terminou jogando o campeonato italiano. Mas a história dele começou com perseverança. E por isso que ele e os outros goleiros que vocês assistiram no vídeo semana passada, que começaram aqui, serve de exemplo para nós todos, por essa perseverança, por essa determinação. Então vocês
pode acompanhar o Daniel, a carreira dele. Pode acompanhar. Porque vocês vão ver ele sempre humilde. Ele é esse cara aqui, ó. Não tem frescura. Não tem mala. Pelo contrário, ele atende todo mundo com respeito, com educação. É esse cara, desde quando chegou. Quem quer fazer pelo menos duas perguntas? Vai. Sérgio, levanta aí. Levanta em pé. Quantos anos você tem? 11? Beleza. Você acha que ser muito pequeno atrapalha na hora de aprender? Qual foi a maior dificuldade que você teve na Roma, que você mais sentiu saudade do Brasil? Você já jogou contra alguém famoso? Bem famoso. É claro que a gente tem dificuldade, tem batalha, tem vários nãos na vida, né? Mas eu sempre fiz tudo com muita paixão, com muito amor e esse sonho e esse amor sempre foi mais alto do que todas as dificuldades, né? Se vocês pensam que jogador de futebol não tem medo antes de entrar dentro de campo, é mentira. Todo mundo tem um friozinho na barriga, tem um medo. A gente sempre vê na TV pessoas ricas, famosas. O mais importante da vida não é isso. Isso aí eu posso garantir para vocês. Antes de tudo isso, procurem serem pessoas de caráter, pessoas do bem, pessoas educadas com o próximo e pessoas honestas. Acho que isso é o mais importante na vida de uma pessoa. O maior pecado que poderia haver era você tolher o sonho de uma criança. O sonho faz parte sempre do ser humano, né? A gente tem que sonhar e procurar sempre pessoas, no caso como o Wander, que te dão essa possibilidade, porque a gente sempre precisa de uma oportunidade, mas a gente tem que estar preparado para isso, né? E eu lembro muito quando o Daltro Menezes, em 85, eu era o terceiro goleiro do Internacional. Ia ter um Grenal de reservas e o Daltro Menezes dizia assim, ó, vai jogar o Tafarel. E me chama na sala dele, mas eu era o terceiro goleiro, eu ia jogar o outro, né, o segundo. Ele disse, eu quero que tu jogue, porque eu acho que tu tá pronto. Daí ele faz essa pergunta também, tu tá pronto? Como é que eu ia dizer que não, né? Tu vai ter uma oportunidade um dia, e naquele dia tu tem que estar preparado, né? Escola de goleiro pra mim é caridade, amor, segunda casa. Porque eu descobri que se eu buscar um objetivo, se eu tiver um objetivo e buscar ele, nada pode me parar. Sonhar é possível, porque o seu sonho pode contagiar pessoas ao seu lado. E contagiando pessoas ao teu lado, você transforma vidas, transforma as pessoas, transforma os lugares e transforma o seu sonho em realidade. Todos nós temos um sonho e a gente tem que alimentar esse sonho. A gente alimenta com um brilho no olho, a gente alimenta querendo, né, conquistar o sonho. A gente alimenta buscando, né? Não vai ser fácil. Ninguém vai chegar para você e vai dizer, não, vai ser fácil, não vai ser fácil. Persistência e junte-se, fique próximo de pessoas boas, né? Principalmente da família, né? Pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te orientar. Com certeza a conquista vai estar na tua frente. Agora a gente olha para trás, é gratificante, eu faria tudo de novo. O sonho não tem limites, acho que é muito importante a gente nunca pôr um limite nas nossas vidas. E sempre ter muita persistência, se as coisas não começarem a dar certo ou do jeito que a gente pensava, não é o fim do mundo, sempre tem talvez uma outra estrada para tomar. A gente tem que às vezes ir cortando os caminhos, tem que bater a cabeça de um lado, voltar, bater a cabeça do outro, para as coisas ir se endireitando. Sempre respeitarem os seus pais, isso é uma coisa que eu sempre levei comigo. E o céu é o limite. Para mim sempre foi desse jeito, sempre vai ser. Independente da situação, o mundo dá voltas. E se você está num momento ruim, as coisas sempre melhoram.